Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, na aula de hoje, nós vamos voltar aqui no capítulo 10. Nós estamos falando sobre função polinomial do segundo grau. Nós começamos a ver funções e agora vai ser o gráfico, tá? Lembrando que numa função do segundo grau, o gráfico ele fica côncavo, né? Uma parábola pode ser virada para cima ou para baixo, ok? Beleza, galera, olha só, deixa eu vir aqui na página que eu quero, na 109, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o gráfico de uma função do segundo grau. Então, nós temos aqui a função, lembrando, para ser de segundo grau, ela vai ter que ter o x ao quadrado, né? Ser o seu maior expoente. Nós temos uma função aqui, y igual a negativo x ao quadrado dividido por 2 mais 2x. Porém, já está resolvido, eu não vou precisar montar aquela tabela, colocar o valor de x, calcular a função, colocar o resultado do y, para depois usar os pontos aqui, ó, as coordenadas e vir colocar no plano cartesiano. Por quê? Porque já está resolvido, ó. O que nós vamos trabalhar agora com o gráfico? Então, a trajetória pode ser... Vamos entender o que está se relacionando o x e o y, as duas variáveis. É uma situação, problema aqui. Um golfinho nadando livremente sai da água em um salto, voltado em seguida a mergulhar. Sua trajetória pode ser definida pela função em que y representa a altura em metros do salto em relação à superfície de água e x é a distância. Então, o y representa a altura e o x a distância. Estamos falando de metros. Colocando aqui as informações, nós vimos que deu uma parábola. O que acontece? Nós vamos observar agora através desse gráfico para interpretar e responder as questões. De acordo com esse gráfico, qual é a altura máxima atingida pelo golfinho? Então, o ponto máximo, ó, ele sobe e depois desce. O ponto máximo é aqui, o ponto A. Porém, para descrever qual é a altura máxima, nós temos que olhar nos dois eixos. Eixo X e eixo Y. Então, ponto A, a coordenada era 2 para X e 2 para Y. A coordenada do B, quanto que era? Tá 0 no X e 0 no Y. Então, essa coordenada era 0 e 0. Para a gente revisar um pouquinho do plano cartesiano. Aqui no pontinho C era 4 para X, ó, a gente sempre começa com X. Como não subiu nem desceu, ficou no eixo, no Y é 0, tá? Aqui estamos 3 coordenadas. O ponto mais alto, então, vamos lá. X é a distância, Y é a altura. Então, olhando no Y, o mais alto aqui no Y seria o ponto A, 2 metros. Se nós estamos chamando esse lado aqui de metros, a altura máxima desse golfinho, que ele atingiu, claro, né? Com seu salto, 2 metros. Complete a tabela seguindo a lei, né? Segundo a lei que define a função. Então, aqui está, ó, y igual, deixa eu reduzir aqui, igual menos x ao quadrado dividido por 2 mais 2x. Essa é a função. A partir dessa função, vocês vão substituir, eu vou deixar essa atividade para vocês concluírem. Vocês vão substituir o valor do x, ver quanto que dá e o resultado coloca no y. Ó, vou fazer a primeira questão aqui. Vou chamar aqui de A, B, C, D, E, só para questão de organização. A. Usando essa função, no lugar do x, eu coloco negativo 2. Negativo 2. Para eu descobrir o y, tem que encontrar, resolver toda a conta, né? Então, vamos lá. Substitui menos, no lugar do x, coloca 2, menos 2 ao quadrado, dividido por 2, mais 2 vezes, no lugar do x, coloca o 2. Então, vai ficar assim, já resolvendo um pouquinho mais rápido. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, aqui, ó, é menos 2, perdão, menos 2, vai ter jogo de sinal, vai ficar assim, eu vou ter que escrever para vocês não confundirem. Negativo da conta, negativo do número, elevado ao quadrado, depois divide por 2. Em seguida, mais 2 vezes x, 2 vezes o x, como o x é negativo 2, tem que colocar ali para organizar no jogo de sinal, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 2 ao quadrado negativo vai ficar 4. 4 positivo, ó, menos 2 elevado ao quadrado fica positivo 4.
Porém, quando esse positivo 4 sair, vai fazer jogo de sinal com esse menos. Então, vai ficar menos 4. Ó, menos 4, vou resolver só a primeira parte. Menos 4 dividido por 2, ok? Aqui. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Menos 4. A gente finaliza agora a conta. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2. O menos 4 ali do lado copia e agora resolve. Menos 4 com menos 2, o valor do y deu negativo 6. Muito bem. Então, quando o x vale menos 2, o y vai valer menos 6. Aí, agora vocês vão para o próximo. Quando o x vale 0, quanto que vai dar o valor do y? Então, aqui fica fácil. 0 ao quadrado é 0, dividido por 2 é 0, mais 2 é 0, 0. Ou seja, vai dar 0. Quando for 2, aí vocês vão lá, vão substituir, vão fazer a conta. E aí vocês vão colocar os valores aqui. Também, olhando aqui no gráfico, talvez vocês consigam encontrar sem precisar da conta. Mas é só para vocês praticar um pouquinho mais, ok? Vão finalizar, colocar aqui e responder. O que você achou? A curva do gráfico tem uma simetria? Será que se nós cortarmos aqui ao meio, ao ponto máximo, cortando ao meio, dos dois lados vão ser iguais? Sim ou não? E aí, explique ali, ok? Beleza, pessoal, vamos fazer algumas atividades. Eu vou passar aqui, ó, para as páginas que eu quero que vocês façam. Então, nós temos uma atividade aqui, ó, que já tem a equação y igual a x ao quadrado menos 3. Lembrando que nós tivemos um momento nessas aulas que nós só montávamos a equação, em outro momento tinha resolução de problemas, em outro momento vocês calculavam a equação, em outro momento fazia só o gráfico. Agora nós estamos com as três coisas, então tanto a equação, o cálculo e o gráfico, tá? É a finalização desse conteúdo. Então juntou um pedacinho de cada conteúdo que vocês já tinham visto anteriormente, os conceitos, na verdade. É uma conclusão geral, tá? Então é isso que aparece, ó, a equação, resolve o probleminha, coloca no gráfico. Já tem o valor do x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, substitui igual ali naquela última questão de cima e coloca os resultados aqui. Em seguida, marca no gráfico, e aí você vai ver se vai ficar a parábola voltada para baixo ou virada para cima, ok? Mesma coisa aqui nessas atividades. Então, aqui tá aparecendo x ao quadrado, mas eu vou explicar. É porque o y é o x ao quadrado, tá? Então, o que que tá faltando? Tá faltando a coluna do y aqui, ó, no livro. Basicamente, tinha que ser assim, ó, x, a equação e o y, né? A equação é x ao quadrado. Então, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o valor que tá dando na linha do x, substituir menos 2 ao quadrado, depois encontrar o valor, colocar aqui no y. E assim vocês vão fazendo, ó. X vale menos 1, coloca menos 1 ao quadrado. Resolve, o valor coloca no y. Depois, o x vale... E assim vocês vão fazer. Só que aqui o livro acabou não dando espaço, pessoal. Acabou não dando espaço e fica complicado. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês podem pegar e dividir essa coluna aqui, ó. E deixem um pedacinho que vai ser o resultado do y. Deixa o x ao quadrado aqui e o y ali. Mesma coisa aqui, ó, tá faltando a coluna do y. Então, você vai e faz a coluna do y. Por que que nós precisamos fazer a coluna do y? Aqui, ó, é só para montar a equação na do meio, só monta a equação. O resultado, na verdade, vocês vão colocar no y, porque depois vocês vão pegar o ponto do x, o ponto do y e marcar no gráfico. Esse gráfico aqui é da primeira tabela, tá? Esse gráfico aqui vocês vão usar para a segunda tabelinha. Parece que tá um pouco bagunçado. Tudo bem, vocês podem ir lá no caderno de vocês e montar. Talvez seja mais fácil, porque eu acho que aqui tá bem complicado mesmo. Basicamente, o que vocês vão fazer? Usar todos esses valores para x, substituir na primeira equação e descobrir o valor do y. Depois, usar todos esses valores para o x, substituir na segunda equação e encontrar os valores do y. Vocês vão ter, aqui no plano cartesiano, os valores para o eixo x e y, e vocês vão vir e vão colocar os pontos. Vai ficar parábolas, ou virada para cima ou virada para baixo. É isso que vocês vão fazer, tá bom? Vocês também podem resolver isso aqui no caderno, que eu acho que fica melhor. Só coloca o resultado ali. É a mesma coisa que essa tabela, galera, só que assim, ó. Aqui tá faltando espaço. E ela tá em outro sentido. Faltou mais uma coluna. Igual eu dei para vocês na atividade daquela tarefa, eu dei uma coluna a mais, né?
Tá faltando uma coluna a mais em cada um para facilitar aqui, ok? E aí você vai representar, você vai explicar o que você interpretou, o que você viu, o que o exercício está te pedindo e tudo mais. Já na questão 3, não precisa resolver, você só vai comparar. Você vai olhar e vai comparar. Vai olhar para a equação, para o gráfico, para a equação, para o gráfico e vai observar se quando o x é positivo, o que acontece, quando o x é negativo, o que está acontecendo. E aí aqui tem a explicação. Aqui, pessoal, é uma curiosidade até bem interessante que fala de um arranha-céu que derreteu partes de um carro. Então, devido à sua concavidade, quando bateu os raios reflexos solares, então eles aqueceram, digamos assim, ficou como se fosse uma luz de eletricidade queimando, enfim, como aqueles filmes que nós vemos dos super-heróis, né? Com um poder extra. Então, daqui ele acabou queimando um carro, por causa da concavidade. Então, bateu a luz, quando refletiu no carro, foi tão quente que acabou queimando. É uma curiosidade, vocês podem estar lendo isso aqui, ó, tá? Podem ler isso aqui, tudo mais. E aí, em seguida, na página 115, vai ter uma atividade. Se vocês quiserem, através aqui, ó, com base dos dados, ou também você pode pesquisar um pouquinho e colocar sobre o que você entende por forno solar, tá? Se você já ouviu falar do forno solar ou não. Então, se você não ouviu falar, você pode pesquisar e depois colocar ali. E aqui sobre os refletores parabólicos, né? Então, que é exatamente isso. Utiliza-se a curva para aquecer alguma coisa, nesse caso, com uma panela, né? Ok, na aula nós conversamos mais. Então, eu espero que tenha ficado claro. Lembrando que eu vou deixar atividades para vocês. Se quiser, podem fazer lá no rascunho, só colocar os resultados. Basicamente, o que eu quero aqui, ó, o que a atividade quer, só que vocês desenhem o gráfico e mostrem se vai ficar virado para cima ou virado para baixo, tá? Olhando ali, faz a conta e depois marca os pontinhos ali. Beleza, pessoal? Um abraço, bons estudos e aguardo vocês na nossa aula ao vivo de quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal!